Bom dia a todos. Meu nome é Marcos Feijó, sou integrante do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio. Estamos aqui hoje nessa terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022, para mais uma Gota Fraterna, mais um capítulo do livro Pão Nosso. E no dia de hoje nós trataremos do capítulo 37, Seria Inútil, que é muito bonita essas explicações de Emmanuel, né? Começando lá por uma citação a João 9:27, respondeu-lhes: já vô-lo disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? João 9:27. Essa passagem ela é integrante daquela parte do cego que Jesus curou, né? E tem uma pergunta dos discípulos quando viram o cego e perguntaram a Jesus quem é que tinha pecado, se era ele, se era o cego, se eram os pais. E Jesus respondeu que na realidade nenhum dos dois, que ele estava cego, que era para cumprir a vontade de Deus. E aí depois tem todo aquele episódio que cuspiu no chão, pegou o lodo e passou nas pálpebras do cego e pediu para ele se lavar no lago de Siloé, e ele se lavou e voltou, recuperou, quer dizer, passou a ver, né, porque era cego de nascença. E aí depois teve todo um processo lá na sinagoga que os fariseus, os judeus os inquiriu, né, perguntando como é que ele tinha se curado. Ele explicou, eles não acreditavam, né, que era Jesus que tinha feito aquilo. E depois de muitas perguntas chamaram os pais, e os pais confirmaram que ele era cego de nascença, porque eles não acreditavam. E no final continuaram perguntando, e o cego então respondeu: eu já lhes falei tantas vezes, né? Já vos disse e não ouvistes, para que quereis tornar a ouvir? E aí, em cima dessa passagem, Emmanuel vem aqui brilhantemente nos advertir, a todos nós que ingressamos nas fileiras do Evangelho, seja através do Espiritismo, das demais vertentes, Igreja Católica, Igreja Evangélica, né? E ele começa assim: é muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformar os amigos compulsoriamente, conclamando-os às suas convicções particularistas. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia ou edificante. Então ele nos adverte que muitas das vezes a gente fica naquela empolgação, quando a gente está já engajado nas fileiras, né, tentando convencer, seja na nossa família, seja grupo de familiares, tentando da mesma maneira como os judeus ficaram insistindo lá com o cego, né, perguntando, e ele falou: já lhe expliquei, então para que vocês querem? Já falei, porque vocês querem ouvir de novo? Então nos adverte, e é muito importante que a gente preste atenção nisso, para que a gente não crie inconveniências, né? Porque cada um na hora certa vai vai ter a sua hora, a sua abertura para receber as verdades, né? E ele aqui no livro ele até fala, né, que o coração sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais deveria proceder assim. Então, se nós estamos nos renovando já na fé, com essa possibilidade enorme que nós temos de já começar a entender o Evangelho de uma maneira bem mais eficaz, né, através do Espiritismo e das demais psicografias que nós tivemos aí, que nos explica com bastante detalhe, né, que nos dá facilidade de entendimento, que nos tirou aquele véu, né, como dizem lá os Espíritos, lá através do Consolador. Então, se nós já estamos com essa possibilidade, a gente tem que ter bastante cuidado, porque nós também já tivemos épocas em que a gente rejeitava, né, dos outros, né, essas verdades, né? Então ele fala: é indispensável diluir o prurido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes. Então logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento nas revelações gradativas da sabedoria divina,
porque os discutidores de más inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. Então é muito comum a gente ver, quando começam essas contendas, a gente tentar explicar, tentar convencer, existe aqueles discutidores da má-fé, né, que são muitas das vezes pessoas até com muito conhecimento e que vão tentar minar as forças e até nos deixar em situações muito desagradáveis. E ele aqui continua: a resposta do cego de nascença aos judeus, argutos e inquisidores, é padrão ativo para os discípulos sinceros. Então, é isso que nós temos que fazer. Se a gente já falou, já explicou, e a pessoa realmente não demonstrou ainda a capacidade ou interesse, a gente não deve insistir, a gente deve entregar a Deus, deixar o time deles, né, para que eles possam ter a oportunidade no momento oportuno. É lógico que o seguidor de Jesus não negará um esclarecimento acerca do Mestre, mas se já explicou o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o felicitam, sem atingir o alheio entendimento, para que discutir? Se o homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo, e o sábio que desafiasse o ignorante rebaixar-se-ia ao título de insensato. Então, que não sejamos nós esses insensatos, né? Que deixemos que na hora certa a mente deles vai se abrir, o coração, que todos nós teremos isso pela nossa frente, como fala aqui no próximo capítulo. Não percas, pois, as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetidas, para quem não as pode entender. Antes que lhe sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Então, só através da experiência desses irmãos, dos sofrimentos, né, eles vão ter o momento deles que eles vão ter essa oportunidade. Então, se Deus nos colocou no caminho deles, nós fizemos a abordagem e não houve êxito no primeiro momento, certamente, como sempre sabemos, eu gosto de falar, temos a eternidade pela frente, assim como todos os nossos irmãos. Então, que nós cuidemos de nós nos prepararmos, mas não que a gente vai deixar de lado essas pessoas, mas se nós já demos a nossa cota, né, de oportunidade, de explicação, deixemos para que eles, no momento certo, possam entender. E ele finaliza: tens 1000 recursos de trabalhar em favor de teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Então, podemos ajudá-los de muitas maneiras, através das orações, pedindo a Deus para que ilumine o caminho de cada um, e sabemos que todos estamos sob a proteção de Deus. Então, não vamos insistir, não vamos perder o nosso tempo, vamos focar nas coisas que efetivamente interessam e, especialmente, focarmos na nossa reforma íntima, que é o que mais nós precisamos. Que no momento em que nós tivermos razoavelmente reformados, cada vez mais nós entenderemos também de forma muito mais fácil as verdades de Jesus. Como ele fala aqui na lição, gradativamente nós receberemos os ensinamentos de uma maneira muito mais compreensível, e assim, dessa forma, gradativamente, como a criança que começa no leite materno e até que um dia vai ter o estômago, o aparelho digestivo vai permitir que se coma comida mais fortes, né? Assim também procede com o espírito. Vamos gradativamente aprendendo, nos renovando e dando oportunidade para esses irmãos quando oportuno, mas se eles insistem em permanecer como estão, assim como nós também, muitas das vezes nós já fomos e ainda somos, que Deus os abençoe a todos nós. Fiquem com Deus, muito obrigado.